Olá, pessoal que acompanha o canal Biografias Especial Saúde. Estamos aqui para mais um programa. Esperamos que vocês estejam bem, seus familiares, as vacinas estão chegando, um pouco mais de paciência para que a gente consiga, aos poucos, então, retomar a nossa rotina e, principalmente, preservar a saúde. Hoje, como você sabe, né, sempre o Especial Saúde traz grandes referências da área médica para que cada um traga um pouco do olhar que tem vivido, que tem acompanhado. Sem dúvida alguma, a medicina está sendo composta por verdadeiros heróis, né, que têm se entregado muito mais do que a capacidade física permite, em função de socorrer toda a população. E hoje temos a honra de receber o Dr. Renato Anguiná. Como a gente sabe, a Covid ainda é uma doença que carece de muitos estudos. Entre eles estão os distúrbios neurológicos causados pela infecção do coronavírus. O doutor Renato Anguiná, médico neurologista, livre docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP e Chief Medical Officer Global da Hempmeds. Doutor Renato, muito obrigado por participar conosco, uma honra, uma alegria tê-lo aqui para esclarecer um pouco mais sobre esses distúrbios que têm, sem dúvida alguma, incomodado bastante a população. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeiramente, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar no seu programa, né, Elias, e também na companhia da Lúcia. Espero poder, tenho certeza, na verdade, que nós teremos aí uma conversa de altíssimo nível com vocês, né, e com seus ouvintes e espectadores. Muito bom, muito bom. Bom, daqui a pouco a Lúcia vai entrar nessa parte da ciência mais técnica, mas eu queria primeiro, doutor Renato, que você pudesse se apresentar um pouco, até porque você tem um trabalho brilhante já de muitos anos nessa área, e também, né, diagnosticou grandes atletas, né, que tiveram certos problemas, né, alguns distúrbios, né, entre eles Maguila, Ederjoff. Queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência também ligado a esta área no esporte. Então, a área que eu faço no esporte, na verdade, como muitas coisas na vida, elas vão acontecendo por desdobramentos de outras atividades que nós vamos tendo. Então, eu sou responsável pelo ambulatório de reabilitação cognitiva pós-trauma lá no Hospital das Clínicas. O que é o suporte em reabilitação, não na parte motora, na parte cognitiva, né? Para pacientes que tiveram traumatismos de crânio, esses acidentes de carro, de moto, atropelamentos, ficaram em coma e tiveram lesões neurológicas do ponto de vista do pensamento, né, da cognição, pós esse traumatismo. Então, eu fui buscar fora do país, porque isso não existia na época, isso há mais de 10 anos, o conhecimento necessário para que nós pudéssemos dar suporte a essas famílias, né? Porque a reabilitação cognitiva sensu lato, que reabilita tanto a pessoa que teve alguma lesão cognitiva por AVC, né, por um derrame, por uma falta de oxigênio no cérebro, por exemplo, por uma anóxia, por uma encefalite, ou seja, uma meningite mais grave, uma meningoencefalite. Então, existem outras coisas que podem lesar o sistema nervoso central, o cérebro, e que causam problemas cognitivos, alguns casos assim, de perda de memória muito leve, né? Então, ainda antes de ser o Alzheimer em si. Então, existem várias doenças que podem ter ajuda de profissionais de reabilitação cognitiva para poderem ter um desempenho, vamos dizer assim, cerebral, se não normal, mais próximo possível da normalidade. No global, 70%, 80% de uma reabilitação no paciente com trauma de crânio é diferente dessas outras lesões que eu falei, né? Nosso ambulatório ele atende a esses 3 braços, ao braço civil, que obviamente é uma grande parte dos casos. No nosso caso, o braço militar não é tão grande assim, que ainda bem que nós não nos envolvemos em guerras como os Estados Unidos, como Israel, como esses países, né? E o outro braço é o braço esportivo. Então, isso acabou, vamos dizer assim, despertando um interesse também em vários segmentos da sociedade, aí chamando a atenção que existe um problema que é o trauma esportivo. Então, tanto o Maguila como o Ederjoff, obviamente, pancadas repetitivas, né, porque isso faz parte do boxe, desenvolveram, supostamente, porque o diagnóstico definitivo é só depois que a pessoa
a gente consegue analisar o cérebro depois que a pessoa morre, mas a gente já consegue ter um grau de evidência diagnóstica para eles de alto, né? Que é que a gente chama de encefalopatia traumática crônica provável. E a partir do momento que eles foram tratados como tal, eles tiveram melhoras exuberantes, o que nos deixa muito felizes, até por eles serem considerados, e são mesmo, com todo o mérito, heróis nacionais, heróis esportivos, e podê-los ajudar a serem ajudados, para nós como médico, é um prêmio, né? Porque a gente poder ajudar pessoas, desde a pessoa mais simples até, isso não importa, são pessoas. Então, cada paciente que a gente pode ajudar, para nós é sempre uma causa de alegria. Há muitos outros que a gente consegue fazer isso, mas ou por motivos de manter a privacidade, nós não temos autorização para divulgação, ou porque são pessoas que não são tão famosas, tão conhecidas, mas ficamos felizes da mesma maneira de poder os ajudar. Eu, como repórter esportivo que fui por muitos anos, assim como o querido amigo Oliveira Júnior, que foi quem nos aproximou, presenciamos muitos choques, né, no futebol, em especial entre cabeças, né, bolas na área, um vem por trás, né, um vem pela frente, e aquele choque, então, realmente... No nosso futebol, esse é o maior problema, é a cabeça. Muita gente acha que é cabecear a bola, mas, na verdade, é cabecear a cabeça do adversário ou cotovelada na cabeça, né? E, às vezes, tem aqueles lances mais fortuitos, que são os acidentes, né? O jogador lá numa disputa de bola bate com a cabeça no joelho, bate com a cabeça na trave, mas isso é menos comum. Mas o mais comum disparado é cabeça contra cabeça e cotovelada na cabeça. Isso é muito comum acontecer no futebol. Para saber ao lado do Dr. Renato Anguiná, médico neurologista, livre docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, está conosco. Por favor, participe. E, doutor Renato, e a gente, enfim, vamos falar sobre a Covid-19, que é um assunto de grande interesse no momento, de grande preocupação, principalmente para a classe médica e científica, né? E a Covid-19, ela tem mostrado aí ainda muitos mistérios em relação a tratamento, aos desdobramentos da doença, né? E muitas sequelas têm sido observadas após a infecção pela Covid-19. Então, eu queria perguntar para você, os sintomas que realmente são detectados vão desde perda de força muscular, alteração de sensibilidade, força motora, disfunção dos nervos, depressão, ansiedade, alterações cognitivas, alteração de memória, de raciocínio, né? Inclusive, teve um grupo de pesquisadores no Rio de Janeiro que, na realidade, orientado pelo professor Sérgio Ferreira, que demonstrou essas sequelas pós-Covid-19, né? Principalmente relacionado à perda do olfato, paladar, a encefalite, a síndrome de Guillain-Barré. Então, eu queria perguntar para você, realmente, essas alterações, essas sequelas pós-Covid-19 são muito frequentes? Elas são mais frequentes em pacientes que apresentaram a forma grave, que foram hospitalizadas, ou podem aparecer em pacientes também que apresentavam a forma leve da doença? Bom, primeiramente, eu queria agradecer essa pergunta, né? Então, vindo de uma pessoa com a sua competência, né, Lúcia, isso para mim é um momento importante de poder esclarecer várias dúvidas que muitas pessoas têm, né? Então, primeiramente, nós temos que dizer uma coisa que ainda está acontecendo, né, que é a medicina, a ciência, vem aprendendo com a doença. Então, nós não temos todas as respostas. Então, isso já é, inclusive, uma maneira, obviamente, de eu me defender sobre as coisas que eu não vou saber responder. Mas nós estamos aprendendo no curso da doença. E, por outro lado, o nosso aprendizado, quando eu falo nosso, dos médicos, da sociedade, dos cientistas, de todo mundo, tem sido muito rápido na compreensão da doença. Porque é fácil dar um exemplo disso, nunca houve, né, na humanidade
um desenvolvimento, por exemplo, de vacinas, e de tantas vacinas, não é uma vacina, de vacinas, inclusive com tecnologias diferentes, né, num período tão curto da história. Então, nós, em menos de um ano, com a tecnologia que hoje se tem, com inclusive a força-tarefa que foi formada praticamente no mundo inteiro, conseguiu desenvolver, não só identificar rapidamente qual que era, vamos dizer assim, a genotipagem, né? Então todo o código genético do vírus, como depois, a partir daí, ir logo para o desenvolvimento de vacinas. Esses estudos ganharam velocidade e as vacinas já são, bem ou mal, umas mais, vamos dizer assim, e a eficácia é importante dizer, tudo depende do que se mede em relação às vacinas, né? Então, se eu medir, por exemplo, se a pessoa morre ou não morre, é um tipo de medida. Se eu for medir se a pessoa pega a doença ou não pega a doença do jeito mais grave, outro tipo de medida. Então, muitas vezes, as eficácias das vacinas foram testadas não no sentido do êxito letal. Eu estou abrindo já esse parênteses na sua pergunta, já vou chegar a ela, mas muito mais pela proteção de evitar que esse indivíduo vá para uma UTI ou vá precisar de uma internação. Então, a esmagadora maioria das vacinas, para não dizer todas, elas cumprem esse papel. Então, ser vacinado é fundamental, porque nesse aspecto é melhor você ter um quadro, obviamente, que não vai necessitar que você vá para o hospital, mesmo que você pegue a doença, mas vai ser uma doença muito mais leve. Então, as vacinas realmente protegem, então, sejam vacinados, né? Isso é a primeira mensagem que se tem. Mas, tudo bem, eu peguei a doença, mesmo de uma maneira leve, não eu não peguei, mas eu digo um personagem pegou a doença e se recuperou bem da doença, nem precisou ser hospitalizado, ou foi hospitalizado, teve um caso dramático e chegou a ser entubado, ficou várias semanas no hospital, não importa o grau, se é um grau muito leve, leve para moderado, moderado para severo ou muito severo, não importa em que, vamos dizer assim, pacotinho, que gavetinha você está, que a doença é uma coisa interessante, ela pode deixar sequelas em qualquer um desses níveis de gravidade, sequelas mais leves ou mais importantes, em até 70%, 75% dos pacientes, ou seja, significa que até mais ou menos 3 em cada 4 pessoas podem ficar com algum tipo de sequela, né? Eu estou dizendo sequela não só neurológica, uma sequela como um todo. E a gente, no começo, nós, os médicos, nós pensávamos que o órgão mais afetado, como nos outros quadros em que tem as doenças respiratórias agudas, né, seria o pulmão. Que as pessoas ficariam com problemas respiratórios e todo o primeiro olhar foi, porque o nome da doença chama SARS, que está ligado a um acometimento pulmonar, respiratório, né? E nós percebemos rapidamente que o segundo órgão que era afetado com uma importância tão grande quanto era o coração. Então, muitos pacientes desenvolviam arritmias, miocardites, e uma terceira coisa que estava ligada ao sistema cardiovascular, que era a maior, depois entre o sétimo, quinto, sétimo, dependendo do paciente, até o 10º dia, os pacientes desenvolviam uma coisa que chamava, hoje a gente passou a chamar, de tempestade inflamatória, que é um quadro inflamatório grave, junto com esse quadro inflamatório, por isso que a gente vê muitas pessoas que começam a internação, estão muito bem, mas de um dia para o outro pioram, geralmente é nessa faixa de dias. E essa tempestade inflamatória, ela uma das coisas que ela provoca são alterações na coagulação do sangue. Então, também se aprendeu
no começo se perdia muitos pacientes por problemas de tromboses graves, inclusive cerebrais. Eu podia ter AVCs, eu podia ter problemas no rim, eu podia ter problemas no coração, tinha problemas em vários lugares por esses quadros trombóticos. E aprendeu-se rapidamente que era importante anticoagular esses pacientes no hospital. Não é paciente fora do hospital, os pacientes que iam desenvolvendo quadros mais críticos, os médicos passaram a se antecipar no cuidado e anticoagulávamos esse indivíduo para ele não ter essa cascata, a cascata inflamatória existe, mas não ter essa cascata inflamatória sendo tão impactante na coagulação. Então, isso era uma das coisas. Outra coisa que se aprendeu foi a posição do paciente, a melhor posição de se colocar, que eu não vou entrar em detalhes, para poder ele receber um aporte respiratório melhor durante a internação. Então, muitas coisas e outras drogas que não é o tema aqui da pergunta, que foram sendo desenvolvidas na fase aguda. Aí que acontece? Mais gente que ia para a fase aguda começou a sobreviver, e mesmo aqueles que já não estavam nessa fase aguda tão grave, tão crítica, começaram também a sobreviver, quer dizer, iam sobrevivendo naturalmente, porque eram casos leves, ou que nem foram internados e tudo mais. E o que a gente começou a perceber é que tinha uma enxurrada de gente, um monte de gente, que apresentavam sequelas pós a doença, pós a fase aguda da doença. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou falar mais da parte neurológica, né, existem pessoas, assim, só para ilustrar a parte não neurológica, duas coisas muito comuns, pessoas que ficam com alguma alteração cardiológica, então os cardiologistas têm seguido, pessoas que ficam com problema, por exemplo, eu tenho pacientes que são triatletas, eram triatletas e pegaram a doença, então não é qualquer um, a gente, vamos dizer assim, que tinha uma resistência, gente inclusive que compete nesses, vamos dizer assim, internacionalmente, gente com muita, assim, alguns amadores, mas outros, inclusive, em nível profissional, de alta performance, e esses pacientes hoje chegam para mim e falam, doutor Renato, eu não consigo caminhar 3 quarteirões, porque eu fico cansado. Estou cansado, a minha respiração está, e já está, por exemplo, 2, 3 meses da doença, estão fazendo reabilitação, tudo, mas eles, assim, nesse momento, eles ainda estão lutando para se desvencilhar das sequelas da doença. Isso é só para dar um emocional, né, doutor Renato? Além de uma bala emocional que fica, né? Não, isso a gente já vai agora entrar, e que é isso eu estou falando do problema respiratório ainda, respiratório e cardíaco. Nem vou entrar muito, porque não é a minha área, a minha seara, mas isso existe. Aí nós temos a outra fatia, que a gente começou a perceber que também era muito prevalente, muito frequente, que é a parte neurológica, são as sequelas neurológicas. E é interessante que um dos sinais iniciais que todo mundo aprendeu rapidamente é esse negócio de não sentir o cheiro, né? A anosmia, né? Alteração no cheiro, que é flagrantemente um sinal neurológico, né? Então, a doença ela já não se manifesta necessariamente com falta de ar, com essas coisas. Muitas vezes ela se manifesta, o primeiro sintoma, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, o primeiro sintoma é falta de olfato, a perda do cheiro. E, às vezes, junto vem a perda do paladar ou a diminuição do paladar. Isso já são problemas neurológicos. Tem gente que tem o quadro, tem 1 semana, 2 semanas, lá se recupera totalmente, se recuperou e some. Esses sintomas, assim como vieram, foram. E nós temos casos de pacientes que já estão 6 meses, 7 meses com alterações, ou totalmente, perda total do paladar ou do olfato, ou parcial deles. E aí fala, mas isso é um problema menor. Um problema menor porque se não é você que está sentindo, mas se você está sentindo, não é um problema menor. Porque muitas pessoas, quando perdem, vamos dizer assim, tanto o olfato como a gustação, elas perdem o prazer, por exemplo, de se alimentar. Elas emagrecem, isso cria um problema. Então, isso não deixa de ser uma sequela que tem que ser enfrentada. Mas há outras sequelas neurológicas. Uma que tem sido vista com muita frequência, eu tenho recebido muitos pacientes com esse tipo de queixa, são impactos na área cognitiva. Né? Então, pessoas que ficam, por exemplo, ou reclamam que estão muito mais desatentas, e pessoas que tinham alta performance, pessoas que a gente sabe que guardavam muita coisa, liam rapidamente uma coisa e já, assim, inclusive eram multitarefas, tudo. Eu falo, doutor Renato, eu não consigo, às vezes, vamos dizer assim, eu acabei de ler uma coisa, um texto que eu precisava para
para um advogado, para poder juntar numa peça tudo, eu tenho que pegar de novo, pegar o meu assistente para poder me ajudar, porque eu não consigo lembrar mais o que eu li. Não consigo mais lembrar nem sobre o caso que era. Eu acabei de ver. Então, se eu não fizer anotações, tudo isso está me prejudicando no trabalho, por exemplo. Isso tem acontecido. Problemas de memória, né? Aí vem junto, né, do pacote neurológico, fraqueza. Então, a fraqueza pode ser por 2 motivos. Então, aqueles pacientes que ficaram em internações longas, e é importante dizer que a variante, né, essa variante brasileira, por exemplo, as outras também, mas essa variante brasileira, que a gente tem tido muito mais casos, ela, vamos dizer assim, prolonga o tempo de internação, o que é péssimo para o sistema de saúde, né, porque se você ficar 10 dias internado no UTI, ou se você ficar 12 dias, são 2 dias a mais que você ocupa um leito que já está faltando. Então, você tem uma variante que prolonga a internação, as pessoas não pensam nisso, aumenta a fila de quem está esperando a vaga. Então, a variante ela também tem esse problema de aumentar o tempo de internação. Então, são internações mais longas, e as internações em UTI longas, né, elas vão fazendo com que o paciente vai tendo mais perda de massa muscular, às vezes pode ter uma neuropatia do paciente crítico, que são pacientes que podem ter isso independente da COVID, em internações longas de UTI, e a própria, essa tempestade inflamatória, como acomete, inclusive, uma das coisas que dá no começo, que é a mialgia, que é essa dor muscular, muito intensa, tudo mais, ela também acomete os músculos. Então, muitas pessoas saem com atrofias. Eu atendi outro dia um colega médico no interior, que estava na linha de frente, literalmente trabalhando dentro do covidário, pegou a Covid, ficou em UTI e tudo mais, está em cadeira de rodas. Né? Então, não consegue andar porque está com flor, está fazendo reabilitação, tudo. Outro dia ele me mandou uma foto, que eu fiquei até feliz, emocionado. Os médicos, as pessoas acham que não, mas a gente vibra junto, né, com os pacientes, dele já começando a conseguir ficar em pé com o suporte do andador. Então, as pessoas elas não têm ideia do tamanho da encrenca que vem depois. Porque eu escuto de algumas pessoas falar, eu quero pegar logo esse negócio para ficar imune. Isso é uma bobagem. Né? Porque, veja bem, você pode pegar o negócio, você está entre lá os 30%, 25%, 30% que vai ficar sem sequela nenhuma. Mas se você estiver entre os 70% que vai ficar com alguma coisa, depois você vai se arrepender de ter pego. Isso é a primeira coisa. E segundo, que a sua imunidade a gente não sabe por quanto tempo vai durar. Ela, geralmente, na maioria dos casos que foram estudados, ela é temporária. Então, isso não vai evitar que você tome a vacina. Então, o melhor universo é se prevenir, ficar isolado e não pegar a doença. Mas voltando às sequelas. Então, essas, da parte do ponto de vista neurológico, vem junto com ansiedade. É uma coisa interessante falar, ansiedade, mas o paciente era muito ansioso antes. Tenho pacientes que não eram nada ansiosos, zero ansiosos. E eles poderiam ficar muito ansiosos, por exemplo, antes de pegar a doença. Olha, eu estou super preocupado, porque a gente vê noticiário, eles já pegaram a doença, já saíram da doença, teoricamente já estão começando a ter, acabei de falar que não é uma imunidade definitiva, mas por um certo tempinho tem um pouquinho mais de imunidade, vai dar tempo tranquilamente deles esperarem tomar a vacina para poder, vamos dizer assim, não pegar de novo, estão se cuidando, né? Quem pegou pela primeira vez começa a ficar depois com mais... Uns não, né? Uns eles acham que eles estão imunes, que é errado, uma informação totalmente imunes, e ficam circulando por aí. Mas quem sabe que tem que se preservar, que já viu que o tamanho da encrenca não é tão pequeno mesmo, que tiveram quadros leves, que ficaram com algum problema, eles se resguardam mais. E esses indivíduos, é interessante que eles não eram ansiosos, eles passaram a ficar extremamente ansiosos. Nossa. Aí vai falar, a ansiedade é pelo isolamento. Claro, tem muita gente que está ansiosa. Mas não, esses pacientes eles não tinham isso, eles ficaram ansiosos depois que foram internados, de talvez terem... Então, isso é uma coisa que acontece. Distúrbios de sono, isso tem acontecido muito. Então, essas pessoas... E está associado à Covid, pode estar associado à infecção. Está associado diretamente, em muitos casos, por memória, todas essas coisas, sim. Ansiedade, em muitos casos, sim.
ou indiretamente, porque são pacientes que viveram todo o drama do hospital, ficam com essas sequelas, que não deixa de ser uma sequela, vamos dizer assim, psicológica, emocional, tudo mais, né? Passaram por essa coisa da conversa, por exemplo, com o médico. E o mais interessante é que tem muita gente que fica ansiosa, fica com distúrbio de sono, tudo, nem tendo ido para o hospital, tendo Olha, casos muito leves. Entendeu? Então, isso a então, gente sabe que alguma coisa está acontecendo de diferente com esses indivíduos, né? daí a Do ponto de importância do vista. acompanhamento desses pacientes, né, doutor Renato? Quando Para ficar com alguma entender. queixa no pós-Covid, é fundamental que tenha alguém que vai seguir. E tem gente que fica, por exemplo, com aquelas outras coisas que a gente falou, não só da parte respiratória, cardíaca e tudo mais, mas também de fraqueza muscular. Então, eles precisam passar a ser acompanhados por um fisioterapeuta, por um neurologista que vai orientar o que fazer. É fundamental, porque esses quadros são muito comuns. Como eu falei, olha, se a gente estiver sendo exagerado e falar que são 70%, tudo bem, podem me corrigir, porque, como eu falei, a gente está aprendendo durante a doença. Lógico, Mas se for lógico. 50%, Que seja, né? entendeu? Já É é uma metade de quem pegou vai ter alguma sequela neurológica. E, por exemplo, essa coisa da perda do olfato, né, que é a anosmia, da perda da alteração da deglutição, né, que às vezes fica da deglutição, não, desculpa, do paladar. Essa alteração do paladar é uma coisa interessante, porque tem gente que não perde totalmente o paladar, mas ele passa a ter uma alteração na percepção do paladar. Então, eu estava até contando de um caso, um paciente gostava de comer, gostava, porque agora vocês vão entender porque ele não gosta mais. Ele gostava de comer um amendoizinho salgado, assim como aperitivo, até para relaxar no fim do dia, antes de jantar, tudo mais. E ele tem uma distorção do paladar. Ele não perdeu totalmente, mas tem uma distorção do paladar. Ele sente o gosto do amendoim, mas ele sente o gosto do amendoim como paçoca. Não como assim, como é o que ele descreve, né? Eu não estou sentindo, mas ele fala que aquilo que era muito salgado para ele tem uma coisa meio doce, uma coisa meio esquisita, como se fosse paçoca. E ele odeia paçoca. Olha, ele perdeu o prazer de comer um amendoinzinho dele. Eu vou falar, mas foi só isso que ele ficou. Mas isso é só um exemplo muito simplório, mas bastante didático, de que ele pode, por exemplo, perder e passar a ter essa repulsa, por exemplo, em comer, por exemplo, a comida habitual dele. E muitas pessoas estão sofrendo com isso e estão perdendo peso. Eu quero perder peso porque eu quero emagrecer. Não, estão perdendo peso no sentido de ficar desnutridas, porque elas não conseguem mais comer, elas não têm mais prazer em comer. Então, isso é uma sequela que, a princípio, parece muito simples. O olfato e a gustação, elas são fundamentais para a nossa alimentação. E muitos pacientes estão sofrendo com isso. Entendeu? Então essa sequela pós-Covid, né, doutor Renato? É um prejuízo enorme para todo mundo, né? Enfim, para todos os pacientes que pegaram. Quer dizer, é uma catástrofe, né? Porque, além de ser uma doença letal, ela deixa ainda a pessoa com essas deficiências, né? Com essas sequelas, e que muitas vezes são irreversíveis, né? Eu reforço, Renato, antes da sua resposta, o lado emocional que você tão bem destacou, que imagina um triatleta dentro do seu exemplo, né? Que pela força física dele, hoje não consegue caminhar, né? Então, emocionalmente... É terrível. Terrível. Mesmo, por exemplo, a gente pegou um triatleta, mas às vezes esse médico, que era uma pessoa que estava na linha de frente 1 ano, tocando dentro de enfermaria de Covid e tudo, a pessoa hoje não consegue ficar em pé. Nossa, é terrível. Então, assim, é terrível. Então, mas mesmo nessas outras questões que parecem menores, né? Primeiro que a gente tem que estar dizendo que a gente está vivendo uma catástrofe hoje no sistema de saúde na fase aguda. E nós vamos viver depois uma onda do pós-Covid, depois que todo mundo está vacinado e que as UTIs estejam, vamos dizer assim, vão estar, e a gente espera que o quanto antes isso aconteça, né? Então, espero que até o final do ano, no máximo até o começo do ano que vem, as pessoas já estejam vacinadas e a doença seja, vamos dizer assim, debelada. Controlada, né? Como quadros agudos, como internações hospitalares, as mortes, isso sejam evitadas, mas nós vamos ficar com uma legião de pessoas que é o pós-Covid.
Nossa. Isso já está acontecendo, e isso também vai sobrecarregar o sistema de saúde, vai sobrecarregar o sistema de saúde não na UTI, mas nos ambulatórios, em pessoas especializadas, nas equipes médicas que vão ter que reabilitar fisioterapeutas, fonos, psicólogos, a demanda dessas pessoas nos próximos meses, nos próximos anos, Vai ser enorme. cada vez vai aumentar, vai ser enorme, e nós vamos ter que saber se nós vamos ter profissionais adequados em número suficiente, assim como a gente está vivendo, mas assim como a gente está vivendo essa crise, vamos dizer assim, nos hospitais, porque já abre mais leito, põe mais respirador, e quem toca o leito? Quem toca o respirador? A gente tem intensivista, médico intensivista treinado o suficiente para poder atender esse paciente. Nós temos, vamos dizer assim, equipes de saúde, porque é enfermeiro, físio, todo mundo que está lá em volta, né? Todo o staff da área da saúde em volta para poder atender esse paciente na fase aguda. Então, não é só abrir leito. Nós temos que ter esses profissionais. Então, o sistema está sobrecarregado hoje, a gente vive uma crise de agudização assim, na fase hospitalar, e a gente vai viver essa mesma crise porque essas pessoas não existia esse tipo de problema, não existia a síndrome pós-Covid. Nós vamos passar a ter. E já temos, né? Já estamos passando a ter. Nós mesmos estamos bastante sobrecarregados, atendendo bastante gente com esses sintomas. Nós estamos sendo muito procurados por conta, mais que a metade dos pacientes que eu atendo hoje são síndrome pós-Covid. Eu, por exemplo, tenho 2 cirurgias para fazer, uma de dedo aqui, uma de vista, que eu sumi do hospital, né? Então, quer dizer, mas as coisas que não são eletivas vão ficar para depois mesmo. Crescido de tudo isso que você já trouxe, né? Além desse quadro novo que surgiu. Agora, doutor Renato, 2 questões. Primeiro, essas novas variantes, né, do coronavírus, elas têm sido mais agressivas em relação a essas sequelas neurológicas, e há exercícios que possam ser feitos para minimizar isso? Então, essas 2 perguntas são muito importantes. Sem dúvida nenhuma, elas são mais agressivas, elas se espalham muito mais rapidamente, né? Então, isso, vamos dizer assim, que elas fossem, a letalidade fosse a mesma, tá? E a gravidade fosse a mesma, que não é, já vou explicar, mas vamos dizer que fosse. Mas se eu tinha uma pessoa que tinha um vírus que era agressivo o suficiente para contaminar, que já é muita gente, uma pessoa, contaminar 3 a cada 100 que ela estivesse em volta, já faria com que 3 a cada 100, desculpa, com gravidade suficiente para ir para o hospital, eu teria cada uma pessoa multiplicando isso, é geométrico, multiplicando isso e já colocando muita gente no hospital. Foi o que a gente viveu lá em junho, julho do ano passado, aqui no Brasil. E se eu passo a ter um vírus que, em vez de infectar 3 em cada 100, infecte 5 ou 6 ou 8 em cada 100, por exemplo, eu triplico a quantidade de pessoas também mais graves que vão para o hospital. Então, só por esse motivo, já faz com que a doença seja mais grave, porque ela se dissemina mais rapidamente, e não só para mais pessoas, mas mais rapidamente a velocidade. Vocês viram que, por exemplo, nós tínhamos uma taxa, cerca de 200 mil mortos lá no final, que já é altíssima, no final do ano, e nos primeiros 2, 3 meses desse ano, nós atingimos a taxa em torno, já está ultrapassada, né? Mas estou falando bem no comecinho do ano, de 300 mil. Ou seja, o que praticamente em 8 meses, né? Chegou a 200 mil, em 2, 3 meses aumentou 50% de tudo que a gente já tinha de óbitos. Então, morre muito mais gente, porque você espalha muito mais o vírus. Então, essa é a primeira lógica. A segunda é que o vírus em si, ele é um vírus que é mais grave. Ele é mais grave por vários motivos. Porque ele aumenta o tempo de permanência no hospital. Então, as formas que... E por que ele aumenta o tempo? Porque demora mais para ir embora? Não. Porque a manifestação da doença nesses pacientes mais graves é mais grave. Então, nós sabemos disso. E a segunda coisa que é crucial, que precisa ficar como uma mensagem martelada assim na cabeça, porque se martelou durante 1 ano, que essa era uma doença letal para idosos. Então, se protegeram os idosos.
todo mundo intocou os idosos em casa, né? Botou o vovô lá em casa, o pai que tinha mais de 60 anos em casa, trancou e foi viver a vida, entre aspas, né? No racional na cabeça. Não, óbvio que isso não aconteceu para todo mundo, mas os idosos foram os que ficaram, vamos dizer assim, teoricamente mais trancados, que as famílias se preocuparam mais. Hoje é uma doença que acomete jovens. O vírus mutou e acomete jovens. Então, não acomete na mesma proporção, mas acomete jovens. Acomete muito mais jovens do que se aquilo. Se a gente achava que os jovens estavam protegidos, eles não estão mais. As enfermarias, os covidários, as UTIs e tudo mais, elas estão cheias de jovens. Tá certo? Pessoas com mais... Antes era uma coisa, vamos dizer assim, comum você entrar no covidário e ver a maioria das pessoas com cabelinho mais branco, não sei o que tinha certamente mais que 65 anos. Cabelinho grisalho para cima. Era assim que você via. E isso era 60%, 70%, 80% do contingente de pessoas internadas. 20% tinham lá em sua faixa de 40 e 50, e raramente alguém falava, olha, lá no leito tal, não sei o que lá, tem um menino de 28, que coisa dramática, não sei o que, era uma coisa meio assim. Né? Hoje, uma grande parte do contingente de gente internada está entre 40 e 60 anos. Nossa. Tá muita gente, e não é tão pouco hoje. Cerca de 10 a 15% das enfermarias tem pessoas entre 20 e 30, 20 e 40 anos. Nossa. Tá? Então, antes uma coisa que era rara, hoje é 10 a 15% dessas pessoas internadas com gravidade, porque os jovens estão pegando muito mais, muitas vezes, sem precisar estar na UTI, sem estar no hospital. Mas aquilo que o jovem era assintomático, óbvio que continua existindo pessoas assintomáticas em todas as faixas etárias, principalmente nos jovens. Mas você já não tem tantos jovens assim assintomáticos, como você tem muito mais jovens agora que também ficam sofrendo em casa e, eventualmente, que também têm sequelas. Exatamente. E a gente está numa situação hoje que cada 100 infectados transmite para mais 120. Então, sim, é uma situação muito preocupante, né? Eu até queria lhe perguntar qual que é o desdobramento desse cenário, na sua opinião, na Covid-19? Porque a gente vê que em Israel, que é um país referência em campanha de vacinação, vacinou já quase 70% da população, você ainda vê ressurgimento de casos, né? Aqui, por exemplo, na América Latina, o Chile também é um país, o país que mais vacinou, né? Em torno de 40% da população vacinada, agora você está tendo um aumento de 15% a 20% dos casos novamente, mesmo com esse índice grande de vacinados. Quer dizer, é importante salientar, né, doutor Renato, que só a vacina ela não vai conseguir conter essa pandemia, na minha opinião. A gente vai ter que continuar com as medidas restritivas por um bom tempo, porque a gente está vendo os países que já estão com o número de vacinados altíssimo e ainda você vê ressurgimento de casos. Quer dizer, por exemplo, quando isso vai parar, na sua opinião, doutor Renato? Um país que a gente pode também incluir nessa lista são os próprios Estados Unidos, que já tem um contingente razoável da população vacinada. Né? E, por exemplo, na última semana houve um crescimento grande de casos na Flórida, de novo. Entendeu? Então, assim, eu estou só colocando, para começar, uma pimentinha aí nesse molho aí dessa pergunta que é excepcional, que é muito boa, em que aspecto? Primeiro, como eu falei desde o começo, nós não conhecemos plenamente a doença. Tá? Segundo, a vacinação ela é eficaz. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo que é muito melhor você estar vacinado e, eventualmente, contra essas variantes, você estar vacinado, mesmo que você pegue de novo a doença, mas a doença provavelmente vai ser menos grave para você vacinado do que não vacinado. Então, nada contra se vacinar. Vacinem-se. Tá certo? É importante, isso é a primeira, vamos dizer assim, linha de frente de combate que a gente tem. A primeira linha foi botar máscara, isolamento social e higiene das mãos, seja com álcool gel, seja com lavar as mãos com água e sabão. Tá certo? Então, isso é a primeira linha de frente. E, se possível, isolamento social, se não é possível, distanciamento social, com o uso de máscara. Tá? Então, isso é fundamental. Segunda linha de frente que surgiu, e já é uma ferramenta fantástica, mas não é a única, é a vacinação.
Tá? E por que em muitos países que já tem um grau, uma porcentagem da população vacinada, continuam surgindo casos ou tem aumento do pico? Primeiro, porque existe uma sensação quando ainda você não tem, vamos dizer assim, uma imunização com um nível alto o suficiente da população, que eu não gosto de chamar de imunidade de rebanho, né? Primeiro que assim, os modelos foram feitos em animais, em rebanhos, tudo mais, que tinham mais ou menos um comportamento semelhante, no sentido, era todo mundo da mesma raça, do gado era da mesma raça, vamos dizer assim, a faixa, a variabilidade que estava lá dos indivíduos que eu digo do pasto, né? Os bovinos, seja lá quem a criação, eles tinham uma faixa etária semelhante, porque quem ia lá, por mais mesmo que tivessem, mas tem o tempo do abate, então você não tem animais muito idosos, nada disso, né? Então você tem uma população muito mais controlada, que é diferente da nossa população, e o comportamento do vírus, na primeira onda principalmente, foi totalmente diferente do que na segunda onda. Na primeira onda, por exemplo, a gravidade era maior em idosos, como a gente já comentou, muito menor em crianças e adolescentes, e assim vai. Então, você atingir essa imunidade de rebanho pensando na população como todo mundo igual, eu sei que existe uma lógica matemática para isso, mas só para ter uma ideia, 5% hoje, né, se a gente for pensar em imunidade de rebanho, 5% da população do mundo contraiu o vírus. E veja quantas pessoas morreram. Então, se a gente for esperar para atingir 70%, imagina quantas pessoas terão que morrer para a gente ter isso, entre aspas, que é a imunidade de rebanho. A gente vai atingir essa imunização através da vacina. Esse é o melhor caminho, e não só isso, e quanto tempo? A gente demorou 1 ano, praticamente, da doença, para atingir 5%. Então, para você atingir 70%, você vai demorar 14 anos. Tudo bem, você está fazendo um cálculo simplista, não é assim, olha que médico, a pessoa é livre docente da USP fazendo, não, tudo bem que também essa propagação vai ser, mas tudo bem que não sejam 14 anos, sejam 5 anos para você atingir essa imunidade. Ótimo. Ótimo no sentido, vão atingir, mas quantas pessoas terão que morrer nesses 5 anos? Então, essa não é a resposta. E países que adotaram esse tipo de planejamento, como, por exemplo, a Suécia, um dos países mais falados, né, no mundo, que falou, não, vamos todo mundo para a imunidade de rebanho, já capitularam em relação a isso, já mudaram a estratégia e já hoje utilizam todas as normas, vamos dizer assim, que a ciência diz como sendo o melhor caminho, que são essas que a gente acabou de dizer, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, esses países, por que então eles voltam a ter casos, mesmo já estando com uma vacinação adiantada? Primeiro, porque as pessoas relaxam. Então, as pessoas, elas acham, e não só as pessoas, os próprios governos relaxam, porque os governos querem reativar a economia. Então, os governos, eles chegam e abrem tudo de novo, abre cinema, abre tudo, e as aglomerações, porque a pessoa se sente protegida, eu estou vacinado, eu vou. Tá? Então, tudo bem, a pessoa vai, só que existe uma porcentagem da população que não está vacinada. E nós sabemos que com menos eficácia, mas o vírus continua se propagando mesmo em pessoas vacinadas. Elas passam a se comportar como aqueles assintomáticos iniciais. Então, a gente não tem uma segurança, não na mesma proporção, porque eles não carregam o vírus e nem a quantidade de vírus, essa virulência ela é menor do que os iniciais, mas eles continuam espalhando por alguns poucos dias esse vírus. Então, se você começa a ter, vamos dizer assim, que eu sou a única pessoa vacinada na minha casa e tem mais 5 pessoas morando comigo, se eu saio por aí sem nenhum cuidado, sem máscara, vou em aglomeração, tudo, eu corro o risco de trazer esse vírus para dentro de casa. Um vírus com um pouco de menos eficácia, mais enfraquecido, tudo mais, porque eu estou imunizado. Mas eu não deixo de botar em risco os meus familiares. Só quando todo mundo estiver vacinado, ou uma boa parte dos meus familiares estiverem vacinados, é que eu conseguiria aí fazer um paredão para que o vírus não se propague dentro da minha casa. Então, as pessoas, por exemplo, o que me deixa muito assim preocupado é que esse tipo de discussão, eu agradeço inclusive o espaço de estar fazendo aqui, se tem muito pouco na imprensa e nessa que a gente chama na grande imprensa, ou seja, se fala muito pouco disso.
A impressão que dá é que você está vacinado, você está livre do problema. Exatamente, eu ia chegar nisso. O que você está dizendo aqui está sendo importantíssimo. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo preste muita atenção no seu relato, que é de grande valia para todos nós, sem sombra de dúvida. E muitas pessoas, inclusive, tomam uma dose da vacina. A gente tem que lembrar que só a da Janssen permite tomar uma e estar imune. Uma dose da vacina, eles já se acham que já estão imunizados. Exatamente. Porque, por exemplo, falam que a vacina da AstraZeneca você precisa tomar só depois de 3 meses, então que você já tem 60% de eficácia do que seria da vacina, mas você não está totalmente protegido, você ainda tem que continuar mantendo todas as restrições. E eu vejo, inclusive, idosos que querem marcar consulta presencial no meu consultório e tudo mais, que tomaram uma dose e que não são casos urgentes, que é uma pessoa que a pessoa pode postergar para tomar a segunda dose, ela pode se proteger melhor. E ele fala, não, doutor, mas eu já tomei a vacina. Eu falei, mas a senhora já tomou a segunda dose? Não, eu só tomei a primeira. Então, a senhora vai esperar tomar a segunda dose, passar o tempo para a senhora fazer imunidade, para poder ir ao consultório. Então, assim, essas coisas são muito pouco aventadas e difundidas ainda. E se a gente tivesse, vamos dizer assim, uma ação maciça em relação a essa orientação, e esses países, eu não vou dizer os Estados Unidos está muito parecido conosco aqui, cada estado fazendo o que quer, não sei o quê. Mas, por exemplo, você pega um país que nem Israel, que é um bom exemplo. Pega Israel, a difusão da informação é única. É um país pequenininho, uma população pequena, tudo mais, mas serve como modelo. Esses lugares pequenos servem como modelo. Mas é uma informação única, sólida, eles vão na imprensa, falam, você ainda não está imunizado, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Exatamente. É assim que funciona. Nós temos um exemplo... Falta informação, doutor Renato, o senhor tinha que ir para a televisão, pelo amor de Deus. Entendeu? Falar para todo mundo sobre essas coisas, que as pessoas não estão atentas tem gente muito boa na televisão falando, tem gente muito ruim também, mas tem gente muito boa na televisão falando, e a maioria são pessoas muito Mas falam sempre a mesma coisa da situação atual, do número de casos, mas ninguém fala isso na televisão. Mas vocês, como, vamos dizer assim, jornalistas, tem um problema assim, sabem que isso é uma linha editorial, às vezes. Então, a linha editorial que vai chegar e falar, nós vamos falar mais disso aqui. Então, também orientar para quem for falar dessas outras coisas que nós estamos em outra etapa, a gente está aprendendo com a doença e poder propagar esse tipo de informação, que é crucial. Agora nós estamos na fase, mesmo que lenta, da vacinação. Todo mundo fica reclamando, falando, não tem vacinação. Não tem... Mas tudo bem, mas ninguém fala, tudo bem, eu já me vacinei, o que eu faço, eu que me vacinei? Ninguém avisa para essas pessoas como que elas têm que se comportar. Exatamente, é verdade. Entendeu? Muito então, bom, isso viu? É por aí que é o caminho. Né? Muito bom, excelente. Olha, excelente. Quero agradecer demais a sua participação, extremamente elucidativa, esclarecedora demais, e sem dúvida alguma, como a Lúcia disse, né, falta realmente orientação, falta bronca, né? Falta bronca, né? Falta bronca, né? Olha, como você fez aqui, entre aspas, né? Mas alertando a população que ainda acha que a primeira dose já é a salvação da lavoura, enfim, já peguei, já estou livre. E nessa finalização, queria que você, então, concluísse com mais uma mensagem, né, de encerramento, e desde já agradecendo a você, ao querido amigo Olivério Júnior, que foi quem nos aproximou. Então, Renato Mirá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, obviamente, a honra de estar participando do programa. Eu sei que é um programa que vocês chamam pessoas que certamente eu não me encaixo nele, então foi uma exceção. São pessoas notáveis, com uma biografia de vida aí tão importante. Então, eu, vamos dizer assim, agradeço essa honra duplamente, né, de poder estar num programa que chama pessoas com esse perfil. E o prazer de ter estado aqui conversando, porque é um bate-papo entre amigos, né? Essa é o clima que o programa traz, então eu fico muito também agradecido vamos dizer assim, o quão à vontade vocês me deixaram para poder falar, tudo mais, então isso é sempre uma atitude muito nobre, né, dos jornalistas quando isso acontece, eu agradeço. E eu espero que as pessoas realmente busquem a informação correta, fujam das fake news, continuem se protegendo. O Brasil, pela morosidade que nós temos de combater o vírus e ainda as vacinas serem tão lentas, é um celeiro, né? A gente sempre foi um celeiro no sentido de alimentar o mundo. Hoje nós somos um celeiro da produção de variantes.
E o mundo está de olho em nós, porque nós ainda somos, ainda não, nos transformamos num país em que traz risco, não só para nós mesmos internamente, mas para quem vive fora do país. Então, que nós possamos rapidamente imunizar as pessoas, que as pessoas cada vez, se uma pessoa for já conscientizada depois desse programa, a gente já fez um trabalhinho de formiguinha, mas que a gente possa ter milhares, milhões de pessoas cada vez mais informadas e bem informadas para podermos combater esse mal aí que nos aflige de uma maneira tão inesperada nesses últimos 1 ano e pouquinho, né? E que ainda tem um caminho pela frente. Se protejam, se cuidam, se vacinem. Se cuidem e se vacinem. Excelente. Doutor Renato Anguiná, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Doutor Renato Anguiná, que é médico neurologista, livre docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP e também Chief Medical Officer da Global da HempMeats. Muito obrigado pela sua participação. E olha, pessoal, vocês que estiveram conosco aqui, pratiquem aquilo que o doutor Renato deixou muito claro e também ajudem a divulgar essa informação, indiquem essa participação, esse programa para as pessoas que você conhece, principalmente para que elas entendam, né, que o momento é grave, mas nós temos como, sem dúvida alguma, nos precaver, principalmente colocando em prática o doutor Renato Anguiná nos disse aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, doutor Renato, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.